Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre casamento. Isso mesmo. E como que ele influencia na nossa vida a partir do que nós acreditamos sobre ele e do que nós tivemos como convivência a ele. Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou mentora de casais e eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá? Então eu já começo fazendo uma pergunta para você. Se eu pedisse para você escrever numa folha agora, o que significa casamento para você? O que significa, tá? O que você já ouviu falar sobre casamento? Ah, casamento, a minha vida inteira eu ouvi falar que era assim, que era assado, que era assim. Faça isso. O que é o casamento para você? E agora uma outra questão para poder refletir. Como foi o casamento dos seus criadores, das pessoas que te criaram? Eu falo assim porque às vezes a gente não tivemos o convívio, né? Não, quem nos criou não foi os nossos pais, foram talvez nossos avós, uns tios, enfim. Como se a pessoa era casada, qual foi esse contato de casamento e como era esse casamento das pessoas que cuidavam de você? Essa primeira conexão que você teve sobre casamento, o que você traz disso para você? Mas por que você está falando isso, Fernanda? O que tem a ver o meu casamento com o casamento dos outros? Realmente, um ponto muito chave aí, nós não podemos comparar o casamento dos outros com o nosso. E é por isso que eu venho falar com você. Se nós não podemos comparar o casamento dos outros, por que nós tendemos a imitar o que a gente sabe sobre o casamento, principalmente de quem a gente teve aquele contato? A gente repete padrões, você já percebeu? Ah, isso não é bom? Claro que é bom. A repetição de padrões, quando é boa, quando vem de valores, quando vem de crenças positivas que agregam, é maravilhoso. Nós temos que repetir o que é bom, mas nem sempre é assim, principalmente no casamento. Às vezes tem tudo para que o meu casamento seja maravilhoso. Só que eu venho de uma história onde eu tive uma visão e eu vivenciei o casamento dos meus cuidadores, dos meus pais. E eu trago aquilo comigo como referência de casamento. E o meu marido também. Conforme o contato que ele teve sobre casamento, o que foi construído dessa informação para ele, ele vai trazer também. Só que aí vai se formar, dessas duas histórias tem que se formar uma, como eu já falei. Só que o que acontece? Se não houver diálogo, e eu falo dialogar, que é diferente de comunicar. A comunicação é quando eu simplesmente falo ali, o outro vai me ouvir ou não e já vai ter a reação dele e a minha fala. Mas quando eu dialogo, o que é dialogar? É eu falar, olha, a visão que eu tenho do casamento é essa. Na minha família, com os meus pais, eram dessa e dessa maneira, ele tinha esses valores sobre casamento, o casamento não tinha muitas brigas, era uma coisa que solucionava, eu sempre vi eles bem. Aí da outra parte, houve o diálogo também. Na minha família não foi tanto assim. De repente meus pais brigavam muito, não tinha esse contato, eu não via esse contato entre meus pais. Coisas que acontecem, é comum nas pessoas hoje. Nem todos os casamentos foram exemplo que a gente trouxesse de coisas boas. Não é que foi ruim também, eu quero que você me entenda. Porque às vezes nós não podemos culpar os nossos pais, os nossos cuidadores e alguém por ter tido aquele casamento, porque eles com certeza tentavam fazer da melhor forma, com o melhor que eles tinham, e se tivesse um autoconhecimento seria diferente.
mas era com os recursos com que eles puderam fazer na época. Às vezes, o que era um casamento para um homem e uma mulher, antigamente, talvez era para prover. Eu preciso sair para trabalhar enquanto a mulher fica em casa, eu tenho que sair, trabalhar, trazer o dinheiro para dar o sustento. Esse é um amor que ele acreditava dar para os filhos ali, pronto, acabou. Ele não precisava de carinho, não precisava de afeto, muitas das vezes discutia, porque viravam praticamente dois amigos. E não tinha essa conexão de abraçar, de beijar, de dialogar, de fazer um carinho. Às vezes as pessoas não viam isso, até mesmo por vergonha dos pais, ou por não terem tido isso dos pais deles, então não tiveram deles, né? Então era o que a pessoa tinha ali de convívio com esse casamento. Aí o que ela pensa quando vai repetir esse padrão? Eu tenho que trabalhar muito para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, e eu fazendo isso já tá mais do que o suficiente. Isso para mim é o casamento. É eu prover a minha família ali agora. E ela cuidar das coisas ali e tá tudo certo. E não tem que ter muito esse afeto, essa conexão, esse carinho. Para alguns, essa é uma repetição de padrão. Para outros, já vem a consciência de maneira diferente. Nossa, pelo que eu vi do meu pai e da minha mãe, eu não quero que seja assim comigo. Porque eu sinto a falta de toque, de carinho, de algo a mais além de só prover. Comigo vai ser diferente. Aí já não repete aquele padrão. Aí já começa, com os meus pais foram assim, mas comigo eu quero gerar conexão, eu quero que tenha carinho. É importante para mim a gente sentar e conversar, falar do dia, de chegar e dar um beijo todos os dias, nem que seja assim, chegou, dá um selinho. É importante para que eu chegue e fale de como que foi meu trabalho, alguma frustração que eu tive, e o outro também, e a gente se acertar ali e ficar bem. Isso para mim é o casamento. Enquanto já do outro lado não. Já vem com aquela crença, com aquela coisa de como é o casamento. Então, não, sem muito abraço, sem muito beijo, porque já vem uma ideia fixa ali de que trabalhar, eu chegar, eu vou ver minhas coisas, e não sei o que, e é isso. E talvez se eu tiver algo a mais ali, eu vou perder a mão. E não. Aí já fica mais ríspido. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes a gente gera muita expectativa no outro a partir do nosso contato de casamento, da nossa percepção. Então eu vou criando uma expectativa na minha cabeça, eu já vou idealizando tudo como que vai ser. E eu já espero que ele vai chegar, ele vai me dar um beijo, ele vai sentar ali no sofá, ele já vai me contar tudo como que foi o dia dele, e depois ele vai me abraçar, ele vai perceber que eu não tô muito bem, que eu tô carente, e ele vai fazer um carinho em mim. Aí ele chega e eu com aquela expectativa toda, que talvez meu dia não foi muito bom e eu tô esperando isso daquele, e o que acontece? Ele simplesmente vai chegar, não vai querer falar do dia, que foi exaustivo, que foi cansado, a única coisa que ele quer é tomar o banho dele, ficar quietinho, comer, e não quer falar de trabalho, e muito menos de nada, ele quer ficar ali, na caixa do nada que homem geralmente fica. E você com toda aquela carência, sem o diálogo, porque isso tudo lembra, né? Foi construído internamente, eu idealizei, eu criei uma expectativa. E ele talvez no caminho vai vindo pensando assim, criando a expectativa dele. Eu vou chegar, já vai ter uma comidinha pronta lá pra mim, que ela já preparou, ela tá tranquila lá em casa, eu fui um dia estressante, eu só quero tomar meu banho, relaxar no meu lar, na minha casa, ela ali do meu lado, mas sem a gente falar nada de nada e eu só relaxar. Talvez ela até faça um carinho em mim. Aí ele chega, ela já vem e aquelas atitudes frustradas, porque nenhum correspondeu ao que o outro queria, aí já começa aquele sentimento. Nossa, ele não me percebe. Nossa, eu toda carente, eu toda assim, preparei a jantinha lá e ele foi direto só pra tomar o banho e comer, ele não quer nem falar comigo. Eu perguntei como que foi o dia, ele foi até meio ríspido, falando, pelo amor de Deus, eu não quero falar. Ele ficou meio assim,
meio assim, sem querer falar nada, só assistindo, nem deu atenção ao que eu falei. Meu Deus, ele não tá nem aí pra mim. Nossa, ele não gosta de mim. Nossa, que casamento é esse? Aí ele já vem também, meu Deus do céu, eu cansado aqui, eu desse jeito, eu queria descansar, meu dia foi difícil, eu passei por tanta coisa. A mulher, em vez de fazer um carinho em mim, não, fica querendo falar, fica querendo se aproximar, fica querendo... Chega, meu Deus do céu, será que eu vou voltar para casa desse jeito? Da próxima vez, acho que eu vou ficar mais tempo no trabalho. Meu Deus, casamento, ai, me sufoca. Por que acontece isso? Por falta de diálogo. Você só comunica. Você vai chegar, você vai comunicar o seu cansaço, que você quer ficar ali. Aí pra mulher, às vezes, o que ela pensa? Mas que folgado. Eu aqui trabalhei o dia inteiro também, ele também. Agora é a hora da gente se ajudar aqui, sentar, fazer um carinho no outro, conversar e nada. Ele só fica ali no sofá querendo as coisas na mão. Aí já começa eu criar uma história que não é verdade, porque aconteceu aquilo, e eu já vou imaginando umas coisas aqui na minha mente, eu já vou fazendo uma história que não é. Por quê? Só porque foi comunicado isso, mas não foi dialogado. O que acontece muitas das vezes, gente, a gente faz planos na nossa cabeça, a gente gera expectativas na nossa cabeça, a gente age como se o outro soubesse do plano que a gente fez. E ele é a mesma coisa. Aí por isso que a gente se frustra. Por quê? Porque ele não fez o papel direito do que estava aqui na minha cabeça. E na cabeça dele é a mesma coisa. Eu não fiz o papel que ele idealizava para ele. Por quê? Porque eu não sabia, só estava na cabeça dele. Então, o que a gente tem que fazer de diferente? Aí que entra o diálogo. E por que o diálogo? Primeiramente, para poder descobrir mesmo. A gente, quando tá namorando, não é aquela paixão, aquela coisa que a gente fica louco para poder ficar assim, saber tudo do outro. Ele vai conversando, ele vai ouvindo, a gente quer saber, a gente fica ali atenta, a gente quer saber tudo do outro. Aí depois que casa, parece que eu não preciso saber mais nada porque o jogo já tá ganho. Eu casei e o jogo já está ganho. Não precisa de eu fazer mais movimento nenhum. Não precisa fazer mais nada, porque o outro simplesmente vai ter que me aturar. E isso já é um escorregador para baixo, assim, ó. Isso já é um escorregador para divisão ali. Por quê? Porque sempre vai continuar assim. E aquela frustração, eu não vou falar, eu vou ficar sempre mais frustrada e eu vou sempre criando expectativas e ele não vai correspondendo e eu não vou correspondendo às expectativas dele e vai virar dois estranhos, mas pelo amor de Deus, o outro não faz nada que eu quero, não tem movimento nenhum do outro. Então o que falta nisso tudo? Trazer a consciência. Porque quando você realmente percebe, você percebe como que era e o quanto de ruim era o que você soube sobre o casamento. Se você não trazer à tona o que pode ser melhor de um casamento dali para frente, você vai vivenciar tudo aquilo. E você vai estar perdendo momentos, coisas, vai estar perdendo de viver esse extraordinário, vai estar vivendo um morno no seu casamento. Mas não é normal, não adianta normalizar isso. É comum, mas não é normal. Então, o que precisa ser feito? Primeiramente, não só comunicar. Comunicar, qualquer um comunica, fala. O que é diálogo? Duas pessoas vão conversar sobre quais são as suas expectativas, até porque o outro não tem bola de cristal, e nem você. De repente ele vai falar: fulana, tem alguma coisa para comer em casa? Ou você quer que eu leve alguma coisa para comer?
Porque hoje eu tive um dia tão cheio, hoje eu preciso chegar, tomar um banho, comer, dar uma relaxada e não ouvir mais nada. E a outra vai falar também, amor, quando você chegar aqui, tô doida quando você chegar, eu te dar um beijo, nossa, precisando de um carinho da sua parte. Então assim, se a gente não fala, a gente não corresponde ao que o outro quer. Então a gente tem que aprender a externar o que a gente deseja. O outro não vai adivinhar mesmo, é aí que acontecem as nossas frustrações. É quando vem uma data importante. Aí eu queria muito que ele me levasse para jantar naquele restaurante X que eu gosto. Mas eu vou esperar, porque não é possível que ele não me conhece. Não, ele vai ter que me fazer uma surpresa. A moça sabe que o nosso casamento, aniversário de casamento tá chegando? Pois é, faça uma surpresa para mim. Ah, mas o que você quer? Ah, não, fica por sua conta, você que sabe. Se deixar por conta dele, gente, ele não vai saber, talvez, a importância que aquilo tem para você, que talvez para ele, é claro que é importante, mas, perdão, talvez para ele aquilo com certeza é importante, mas ele não tem aquela grandiosidade do que você espera. Então, para ele comemorar ali com vocês dois um cachorro quente da esquina vai estar maravilhoso. Ou talvez te levar ali para comer uma outra coisa, né? Mas para você não, aquilo tem um significado maior. Você espere que aquela data tenha uma grandeza, seja perfeito, seja daquele jeito, mas você tem que falar, porque o outro simplesmente não vai corresponder ao que você quer, você vai se frustrar. Talvez você vai chegar no lugar e vai ficar assim, vocês vão perder a noite, por quê? E o outro vai falar, gente, mas eu saí com ela e o que ela tem? Você sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque já aconteceu muitas vezes comigo. Eu não queria falar, eu não falava e eu era essa pessoa que idealizava muita coisa na minha cabeça e eu frustrava muito. Até eu dar um basta, eu falar, gente, parece que é óbvio, mas não é. Às vezes você precisa ler algum livro, né? Porque não tá assim pra você ver. Você vai tão automático na sua vida que você não percebe o que você faz. Fica tão ali o seu diálogo interno, no seu mundo interno, que para você o outro tá ouvindo o que tá no seu diálogo interno e você não fala o que tá ali dentro. E é isso que acontece, porque às vezes o outro não fala. E ele age como se o outro soubesse. E que não corresponde. Aí fica com raiva porque você não fez o que a pessoa queria, entende? Então, para começar, crença. É uma palavrinha que todo mundo fala, né? Mas crença é isso mesmo, é o que eu acredito. Aconteceu alguma coisa, aquilo se tornou verdade, é aquilo que eu tive a minha vida inteira e eu vou acreditar que aquilo é assim. Um casamento que foi mal sucedido dos meus pais. Ah, pra mim o casamento eu sei que ele não vai ser legal, então eu vou levar de qualquer maneira. Gente, quando você já vem com essa crença, vai ser assim. E como que a gente muda isso? A gente muda a partir do momento que eu trago à minha mente que aquilo não é tão legal e que tem sim como ser diferente. Eu percebo que tem como ser diferente quando eu consigo trazer a consciência de que aquilo que eu sabia não era tão legal. Que eu posso mudar a minha realidade. Que eu posso sim viver não só no casamento, mas em qualquer área da minha vida, o melhor que ela pode ter sem contentar como está. Porque o diálogo, principalmente, é a engrenagem da intimidade que você vai ter no seu relacionamento. Comunicar só não basta. O que basta é o diálogo. Através do diálogo, eu consigo fazer com que o outro me ouça, sem precisar de gritar. Eu consigo ter uma comunicação tranquila. Colocar as minhas expectativas no momento tranquilo, falar dos projetos, falar do que eu espero, falar do que eu busco no casamento, o que eu quero viver no casamento e abrir espaço para o outro também falar. Assim como era no namoro, mas a gente tende a comunicar. Então, essa é a viradinha de chave. Esse é o diálogo certo. Que às vezes, muitas das vezes a gente não percebe, né? É tão óbvio, mas nossa, não é que é verdade? Eu estou te falando isso porque aconteceu com uma das minhas mentoradas. Ela veio falando pra mim, falando.
mas a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue ter diálogo. O diálogo sempre parece que vai terminar em briga, e mais briga, e o outro não aceita quando vai falar que a gente vai dialogar. Aí eu falei, mas como que tá sendo esse diálogo? Né? Como que tá sendo esse diálogo? Ah, mas que eu penso assim, assim, assado, ele não fala. Tá, mas você pensa, né? Então tem muita diferença entre comunicar e dialogar. O diálogo, então, mais uma vez, é você chegar e dar espaço para o outro. Por quê? Talvez o outro corra de discutir qualquer tipo de assunto com você, porque o que ele tem de crença, de DRs, de discutir relacionamentos, de falar sobre alguma coisa ali, vem cá que eu quero conversar. Isso daí a pessoa já se fecha. Ela já não fica aberta mais. E se ela não tá aberta, ela não vai receber aquilo como uma coisa boa. Ela vai ter uma atitude reativa. É aquele famoso, né? Eu não vou estar te ouvindo. Eu vou esperar você falar para eu te devolver. Né? Isso é uma comunicação não assertiva. Né? É uma comunicação, não é um diálogo. Porque eu vou reagir ali. E o diálogo é eu vou te ouvir no tom de voz tranquilo, onde a sua intenção não é de atacar, não é de ferir, não é com palavras torpes, não é de acusação, não é de falar você, mas é de falar como que você pretende e como que vocês dois poderiam conduzir tal situação, como que vai ser. Aí sim o outro vai estar aberto. Então talvez quando você fala que vai conversar, talvez aquilo para o outro, sempre quando alguém foi conversar com ele na infância, ele nos pais, ele na escola, ele em algum momento do trabalho, sempre não teve um final positivo. Sempre foi alguma coisa que talvez ele não pôde ter razão, ou ele não pode ter, ou talvez ele não pôde ter esse poder da fala. Só impuseram e pronto, acabou, e ele não teve voz ativa, ele não teve vez, ele não foi ouvido. Então aquilo gera um gatilho para ele onde que, não, comunicar não. Eu sei que é comunicação, se é ela que tá pedindo, se ela que tá me chamando para conversar, ela já tem alguma coisa pronta ali definida e eu não vou ser ouvido, então eu não quero saber também. Então a gente tem que mudar esse tipo de coisa. Só que mais uma vez, isso está na cabeça do outro. E ele não vai passar isso para você. E você quer transformar em uma coisa boa e ele não quer. Talvez a gente tenha que mudar a tática. Talvez em um momento ali dos dois, aí você começa falando das suas expectativas, o que você espera, como que ele não quer nada, como era ali, e você começa a introduzir um assunto. Uma das coisas muito importantes também, antes da gente querer impor muito o que a gente quer ali, que o outro nos respeite, faça o que a gente quer, é começar a fazer algo que é do interesse dos dois. Porque às vezes a gente quer que o outro engula a nossa vontade, o que a gente quer e o nosso pensamento ali de qualquer jeito, sem nem pensar que ali existe uma pessoa que tem sentimentos e desejos também. Talvez a gente quer impor o nosso. Porque o outro às vezes não fala e talvez para você acha que ele não fala mesmo, então eu vou ditar as regras e tá tudo bem. Eu só preciso comunicar ele. Mas é aí que se frustra, né? Esse é um dos pontos onde o seu casamento pode minar. E não é isso que a gente quer, né? Casamento é uma passagem só de ida, né? É claro que há casos e casos aí que de repente tem que ser estudados, tem que ver, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Mas então por que eu vou deixando acontecer dessa maneira? Por que então que eu não paro para poder ter um momento propício para poder dialogar? Por que nos custa tanto isso? A gente tende a fazer isso com os outros de fora, apesar de que a gente também tá muito assim, o outro vem, despeja os problemas dele, você vai, despeja os seus, aí beijo, com Deus, tchau, e cada um por si, no final das contas, você não foi empática com o outro, você não teve autocompaixão do outro, nem ele com você, vocês só quiseram ali, ó, tchá, despejar os problemas e ponto, acabou. Uma válvula de escape, né? Acontece muito isso. Mas a gente tem que zelar pelo nosso casamento.
A gente tem que zelar pelo outro. É uma vida que Deus nos confiou. Por que que eu não vou ficar bem? Por que que eu não tenho que ter essa comunicação, esse diálogo assertivo, né? Porque diálogo é dos dois. É os dois chegar num consenso e então começar ali uma nova história. Então, como eu estava falando antes, comece por fazer algo que seja legal para os dois. Um programa que os dois gostem de fazer. A partir dali vai gerando mais conexão entre vocês dois. Depois de vocês fazerem coisas que os dois gostam em comum, aí você vai inserindo e você vai comunicando e falando das coisas que você gosta. Porque já vai ter uma conexão a mais ali. O outro já tende a fazer mais as coisas que você gosta e você também a ele. Do que não gerar conexão em nada de vocês dois, você quer impor que ele faça alguma coisa pra você, a resposta vai ser negativa. Então, o que eu quero dizer hoje pra você? Tenha diálogo. Não chame pra poder conversar no laço, não, porque vai repelir esse marido seu. Saiba introduzir ali a conversa no momento propício. Não adianta também ir numa briga, quando o clima tá mais quente, você tenta impor e resolver ali agora, que às vezes não, tem que deixar abaixar primeiro. Pensar, acalmar e resolver situações. Porque a maioria das vezes a pessoa acha que aquela situação nunca vai ser resolvida. Sempre vai dar murro em ponto de faca, sempre vai ficar falando das feridas, da mágoa, do que aconteceu, daquela causa ali que inflamou os dois, né? Mas tenha sempre em mente, quando começar um diálogo, ele vai ser para trazer resultado positivo, para poder melhorar e solucionar o que não estava legal. Coloca isso em mente, não vá reativa, não vá explosiva. Vá no momento propício. Assim você só tende a ganhar depois a confiança, gerar essa conexão e ambos tendem a fazer mais as coisas do outro. Aí viram, né, duas pessoas que vieram com histórias diferentes sobre o que sabia, o que era diferente do casamento, né, para formar então, porque o que acontece? Veio a consciência o que é bom e o que não é do casamento, que a partir do diálogo vocês vão falar dessas expectativas, do que vocês querem, buscam num casamento. Então, a partir dali, vocês vão eliminar esses padrões, essa crença do que não foi boa, deixo pra lá e ressignifico também. Porque se aconteceu isso com os meus pais, com os meus cuidadores, é porque eles não tinham noção. Não tinha essa viradinha de chave, era no automático. Só que eu deixo isso pra lá, honro a história deles, mas não vou trazer isso pra minha vida, essas marcas. Eu vou dar um outro significado sobre casamento para essa nova história que está começando ali. Entende como que se quebra uma crença, se quebra esse padrão? E é assim que você começa a viver esse casamento extraordinário. Vem comigo. Eu vou te segurar na sua mão e vou te ajudar a viver esse casamento extraordinário. É possível. Beijo com Deus, tchau.